danos que são causados por fatores externos e fatores internos. Os fatores externos a gente já sabe bastante. Primeiro, o sol, que se você toma sol demais não adianta, você está danificando a sua pele. A poluição, né? É interno, mas é externo. O estresse, né? Porque a gente recebe gatilhos que levam ao estresse. Também o cigarro está totalmente ligado ao desenvolvimento aí de questões de piora na qualidade da pele em si. A gente pode ver pessoas fumantes que elas têm, né, um semblante mais envelhecido. Então, fatores externos, que a gente chama de exógenos, eles influenciam muito a pele. Então, evitar esses fatores é uma forma de acelerar os problemas na pele. Até hoje a exposição excessiva a telas, né? Que também é prejudicial. Então, vai envelhecer mais vamos facilmente. ficar mais na natureza de novo. E temos, né, o outro lado, que eu acho que é muito importante a gente falar, porque nós mesmos, através do nosso consumo, da nossa alimentação, do nosso estilo de vida e fatores endógenos que nós mesmos fabricamos, podem ativar gatilhos que aceleram o envelhecimento da pele. Exato. Que é o quê? Por exemplo, tem atividades que nós fazemos e que nós, por exemplo, produzimos muitos radicais livres. Né? Radicais livres, eles chegam a produzir, eles tornam tudo mais lento no processo de regeneração, eles danificam as estruturas que já estão ali, por exemplo, danificam a estrutura do colágeno e tudo mais. E além disso, a gente produz através de, ou seja, hábitos alimentares, nós temos, é mais do que sabido, né, gatilhos inflamatórios. Sim. E eu queria, na hora que você falasse como médica, essa questão dos gatilhos inflamatórios, que a dieta comum, eu sempre gosto de falar entre a dieta normal, né? Ninguém olha para isso, fala que o normal é meio, né? Normal tá longe de ser o ideal, né? Esse mês a gente até fez um dos episódios que foi falando sobre isso, né? Como a gente normaliza, porque é algo que tá intrínseco na sociedade, parece que é o normal. O normal, né? Mas, desde quando, né? Eu gosto até de falar, não, é o anormal. Pra mim é o anormal, porque eu sou de outra tribo. Pra mim, essa tribo é anormal. Mas quais são esses fatores endógenos, né? De dentro pra fora, que atrapalham na qualidade então, da pele? Além de ter, claro, todas essas coisas externas que são extremamente importantes, a gente, primeiro, radical livre, a gente não tem como fugir deles. Eles vão ser produzidos porque toda a reação química no nosso corpo… Só de respirar e produzir. Só de respirar, tu vai fazer um exercício físico, tudo vai fazer tu produzir radicais livres. Então, o maior foco da nossa vida não é nem não produzir eles, é a gente conseguir dar uma equilibrada neles e diminuir… Neutralizá-los, né? Fazer uma neutralização mais adequada, assim, tá? Então, por exemplo, tá? A gente tem no nosso corpo algumas vias inflamatórias. Eu não vou entrar em nomes aqui, acho completamente desnecessário, porque a gente tá querendo que só vocês entendam como que funciona tudo. Mas quando a gente consome, por exemplo, alimentos muito ricos em gorduras saturadas, como é o caso dos alimentos de origem animal. Então, tudo que é de origem animal é extremamente rico em gordura saturada. No reino vegetal, a gente tem o coco como um principal exemplo, o óleo de palma também, mas enfim. Basicamente, a gente tem os alimentos de origem animal, que são os principais representantes do grupo das gorduras saturadas. A gente também vai ter as proteínas do leite. Então, a caseína, a proteína do soro do leite, são proteínas que, por si só, elas estimulam o aumento da reação inflamatória no nosso corpo. Por quê? Tem alguns fatores de crescimento ali dentro que vão estimular que essas vias aconteçam. Então, a gente fica com um corpo mais pró-inflamado, tá? Elas liberam substâncias que são mais pró-inflamatórias. Então, daí vocês começam a entender que se a gente tá liberando isso, a gente precisa lutar muito mais para que aconteça a neutralização. Então, tu precisa se alimentar muito melhor se tu tá comendo essas coisas com uma certa frequência, porque tu vai ter os fatores pró-inflamatórios e para neutralizar ele, tu vai ter que consumir muito dos outros, tá? E daí só uma cápsula de colágeno muito provavelmente não vai adiantar. Bom, além disso, a gente também tem os alimentos muito ultraprocessados, que também vão sinalizar mais vias inflamatórias, vão elevar mais a insulina. A insulina é um hormônio que ajuda a gente a fazer uma digestão melhor da glicose, colocar a glicose dentro da célula para dar energia mesmo celular. E quando a insulina é muito estimulada o tempo inteiro, ou quando a gente consome alimentos muito refinados, muito processados, que estimulam mais que ela seja liberada, a gente também vai ter uma
ativação dessas mesmas vias inflamatórias, são todas as mesmas dentro do nosso corpo. Outra coisa que também vai influenciar é a nossa microbiota. E a microbiota, ela é ligada diretamente à nossa alimentação. O que a gente come é o que vai nutrir ou fazer com que as nossas bactérias do intestino morram. E o intestino, ele tem um eixo de ligação com vários outros órgãos, né? E um deles é o eixo intestino-pele. Então, ele é ligado à pele. Então, quando estudos, por exemplo, com pessoas que têm muita acne foram feitos para avaliar a microbiota, e foi visto que essas pessoas, elas têm muito mais o que a gente chama de endotoxinas, que são os produtos liberados pelas bactérias quando elas estão em desequilíbrio no nosso corpo, tá? As bactérias entram em desequilíbrio quando? Geralmente quando a gente consome ou esses alimentos que eu falei antes processados, enfim, ou então alimentos com muita gordura saturada também. A gente vai acabar nutrindo um tipo de bactéria que dá uma desregulada naquela população total. Baixo teor de fibras, ou seja, alimentos mais refinados, né, mais açucarados, óleos, adições, alimentos não comem os alimentos íntegros do jeito que a natureza fez. E por outro lado, tem um peso bem grande na dieta de alimentos de origem animal. Exato. Que são ricos em proteínas e ricos em gordura saturada. Exato. E proteínas, agora que tu falou delas, que eu ia me esquecer já. As proteínas que são as do BCAA, que a gente chama, né? Que são as proteínas que são mais usadas para crescimento muscular, também são as proteínas que estão mais implicadas, por exemplo, no aparecimento de acne, tá? Então, também tem mais isso. A gente agora estamos falando um pouquinho mais de acne, porque também tem muita essa queixa de acne, né? Principalmente a questão de colágeno e a questão da acne são as duas coisas que mais pegam em relação à pele. Então, quando a gente libera essas vias mais inflamatórias, a gente faz com que a nossa pele não consiga funcionar adequadamente. Então, isso vai comprometer a produção de colágeno, vai comprometer a hidratação da pele, vai comprometer a produção de fatores anti-inflamatórios ali que vão te deixar com a pele mais viçosa, vai deixar ela mais elástica. Tudo isso vai ficar comprometido e ainda por cima a inflamação vai aparecer em formato de alergias, erupções como acne, por exemplo, e outros tipos de problemas de pele que qualquer pessoa possa ter, tá? E então, aí em relação à microbiota, voltando nisso, né? Quando a gente tem essa microbiota muito desregulada, elas vão liberar fatores inflamatórios também. Então, além de ter a inflamação, que é advinda dos próprios alimentos, que vai desencadear essas vias inflamatórias, quando a microbiota não tá legal, isso também vai acontecer por outras vias. Então, são várias vias competindo com a via de resolver a pele. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa aumentar o consumo de antioxidantes. Tem um estudo que ele estudou, assim, muitos mil alimentos para ver a quantidade. 3.100. É 31, não é 3.000? É 3.000, né? 3.100 alimentos. Para ver a quantidade de antioxidantes. E os alimentos de origem animal, eles têm, assim, mais ou menos umas 60 vezes menos, né? É isso, né? Praticamente não tem, mais ou menos umas 60 vezes menos antioxidantes, porque eles são praticamente zerados. Então, se a tua alimentação, ela é baseada em alimentos de origem animal, muito provavelmente tu tá consumindo praticamente zero antioxidantes na tua alimentação e também está consumindo poucas fibras. As fibras, elas também têm uma função de reduzir essa inflamação corporal. Quando elas são levadas pelo intestino, elas vão levando alguns fatores que também não são legais e eles vão ser excretados junto nas fezes. E fora que os alimentos também têm as fibras prebióticas, né? Que servem de alimentos para manter a saúde dessa microbiota toda. Tá? Então, ou seja, existe uma relação direta, né, entre o nosso intestino e a qualidade da nossa pele. Existe uma relação direta entre o consumo de fatores que são como agentes de limpeza, né? Ou seja, alguns desses, todos esses antioxidantes que vão ajudar o nosso corpo a eliminar essas toxinas, reduzir esse grau inflamatório que danifica, né? Ou seja, quando o nosso corpo está inflamado, a gente, vou fazer uma analogia aqui, é meio que tipo assim, ó, tem um princípio de incêndio na nossa casa. Eu não vou continuar arrumando a casa, fazendo faxina, limpando a estante, se tá tendo incêndio ali, eu vou correr para apagar o fogo, tá? E quando a gente fala de cuidar da nossa pele, refazer a fibra de colágeno e tudo mais, a gente tá falando de arrumar a estante, tá? Se tá pegando fogo, ninguém vai ficar limpando a estante, arrumando a estante, tá? Então, ou seja, é mais uma vez a questão da prioridade. Num quadro de inflamação ou uma condição pró-inflamatória, o nosso corpo tá lá
correndo atrás de reduzir essa inflamação, que ela vai causar danos. Ela vai causar danos, inclusive, se ela seja, levando a doenças mais sérias e tudo mais. Então, claro que, gente, eu não tô falando de uma inflamação assim, nossa, o cara tá inflamado, eu tô… Não, algo, agora você me pergunta, mas o que é inflamação? O que é essa inflamação? Tem vários tipos. A gente sabe que essa condição pró-inflamatória é algo lento e é algo que tá ali quietinho acontecendo, mas que é um foco de olhar do nosso corpo. Que ele vai direcionar energia, ele vai direcionar nutrientes para tentar apagar, entre aspas, esse fogo e manter o equilíbrio. Isso a gente chama de inflamação de baixo grau. Tu não vai ter super sintomas de inflamação, tu não vai ter nada que tu fala, meu Deus, tem algo muito errado com o meu corpo. E aí também mora um problema, porque é muito silencioso. Muito silencioso. Só que isso vai se desenvolvendo ao longo de anos, e tu pensa, não, isso aqui não vai me matar. E não vai mesmo te matar, mas vai fazer o teu corpo ir funcionando menos cada vez. E vai chegar um momento que esse dano vai ser irreversível. Ou que vai ser muito mais difícil de reverter ele do que se tu tivesse tomado um pouco mais de cuidado antes. E aí a gente fala, né, que todas as doenças crônicas, doença crônica é algo que teoricamente, né, não se cura, né? Inclusive isso, entre aspas, a gente sabe que a dieta à base de planta consegue curar algumas doenças crônicas. Reverter e curar. Reverter doenças cardiovasculares e diabetes de início. Mas enfim, essas doenças crônicas são algo assim, esse pequeno desequilíbrio silencioso que vai acontecendo 1 década, 2 décadas, até que você é contemplado com uma doença, né? Que você passa a ter que lidar com ela pro resto da sua vida. E quando a gente fala de fatores estéticos, qualidade, viço, brilho da pele, lembre-se, não é essencial para o nosso corpo ficar com a pele maravilhosa, né? O nosso corpo vai estar sempre preocupado e gastando energia, direcionando nutrientes para aquilo que mantém o equilíbrio e que está mais relacionado à própria segurança da manutenção da vida. Então, lembrem-se, fatores estéticos, eles estão sempre na margem, ou seja, se sobrar, se tiver uma condição bacana, eu vou cuidar disso, tá? Então, ou seja, se você está preocupada com a sua pele, né, de tentar, ou seja, minimizar os problemas do envelhecimento, né, tentando manter a viscosidade, o viço da pele. Viço da pele, a viçosidade, o brilho, né, evitar as rugas e tudo mais, dentro, né, de determinadas faixas da Tem mais uma idade. coisa que é muito importante, que é os movimentos que a gente faz com o nosso, com a nossa boca, tô ferrada, então. com o nosso corpo, porque hoje eu estou seguindo várias fonoaudiólogas, pessoas que falam de massagem facial e tal, e realmente as nossas expressões, vai criando vinco, o fato da né? gente deixar o dente muito grudado, e isso todo mundo faz, porque a gente vive numa sociedade de pessoas muito estressadas. A gente, além de ter o desgaste nos dentes, isso faz com que a gente aumente rugas no rosto, no pescoço. O fato da gente ficar com o celular aqui o tempo inteiro aumenta a ruga no pescoço também. Então, tem esses fatores externos que também são bem importantes e são comportamentais. É legal de sempre a gente olhar. Então, tu pode mudar a tua alimentação e tu pode mudar esse teu comportamento. Tu não pode, por exemplo, mudar a poluição que tu recebe morando em São Paulo. Vai morar na praia. Tu pode morar na praia. Mas se tu não puder morar na praia… Eu, por exemplo, fui embora de São Paulo, gente. Porque não tava dando pra mim. Mas se tu não puder, por exemplo, tu pode fazer essas outras coisas. Então usa todos os artifícios que tu pode. Claro que eu não posso dar essas indicações porque não é minha área. Mas a gente pode falar pra vocês o que comer.